Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Fato em Foco. Eu sou Danilo Amaral e hoje eu vou falar um pouco sobre o cigarro eletrônico. Por isso, eu recebo o pneumologista Anderson Pereira. Doutor, primeiro, muito obrigado pela participação do senhor. Seja bem-vindo ao Fato em Foco. Obrigado, Danilo, pelo convite. Eu espero acrescentar e esclarecer um pouco mais sobre o cigarro eletrônico. Perfeito, doutor. Bom, já vamos começar com a primeira pergunta convencional. O que é o cigarro eletrônico? O cigarro eletrônico, ele foi um dispositivo que inicialmente ele foi criado com o objetivo de ajudar na cessação do tabagismo. Já existem, na verdade, 4 gerações em que é utilizado uma substância que ela é vaporizada, e essa substância pode ou não conter nicotina, e esse vapor ele alcança os pulmões. Perfeito, perfeito. E esse cigarro, que nem o senhor falou, que ele foi feito assim meio que para combater o uso do comum. Ele pode se dizer que pode se dizer que, perdão, ele pode ser substituído pelo cigarro comum? Na verdade, como eu falei, inicialmente ele veio com essa ideia, mas todas as recomendações que nós temos das grandes sociedades, seja da OMS, da própria Anvisa, da Sociedade Brasileira de Pneumologia, é que ele não ajuda de fato nessa substituição. Porque o que acontece? Quando você troca um cigarro normal pelo cigarro eletrônico, você não está parando de fumar. Você está trocando um vício por outro. Já as terapias que nós temos de fato, que era para parar de fumar, que é a medicação ou os adesivos, gomas de nicotina, o paciente ele é estimulado durante um período prolongado a ficar completamente sem nenhum vício. Então, o cigarro eletrônico ele não ajuda a parar de fumar. A longo prazo, a gente vê que as pessoas continuam mantendo o hábito. Então, não é parar de fumar, é substituir um vício por outro. Então ele tem os mesmos riscos, assim, todos os riscos que o cigarro comum tem, o cigarro eletrônico também tem, é isso? Isso ainda não tem tanta definição. Nós temos Sim. alguns estudos que mostram já uma relação clara do cigarro eletrônico com enfisema, bronquite crônica, asma, câncer de pulmão, impotência sexual, aumento de pressão, aumento de frequência cardíaca. Porém, algumas outras doenças que o cigarro convencional causa, como doenças cardíacas, nós ainda não temos essa definição. E o cigarro eletrônico ele tem uma quantidade menor de substâncias que são lesivas, mas ele não Sim. é completamente isento de risco. Sim, como o senhor falou aí da asma, de problemas respiratórios, é uma questão aqui da minha pauta. Para quem já possui esses problemas respiratórios, né, como a asma, por exemplo, a pneumonia, tem uma chance maior de prejudicar aí os pulmões, o sistema respiratório? Com certeza, se o indivíduo que já tem asma, esse cigarro eletrônico, o vapor, ele pode inflamar o pulmão, uma pessoa que tem o pulmão normal, ele pode também desenvolver um problema. Então, não é indicado nem para quem tem um pulmão completamente normal, nem quem tem um problema respiratório, que pode piorar ainda mais, inclusive aumentando o risco de pneumonia e de outras infecções pulmonares. Só dobra aí as chances, né, da pessoa não ter, assim, um problema e acabar adquirindo, né. Exatamente. E, nossa, tá maravilhoso esse bate-papo, porque o nosso papo tá tudo intercalando as perguntas. Para quem nunca fumou, o cigarro eletrônico ele pode trazer algum risco à saúde? Porque foi dentro aí mais ou menos do que o senhor acabou de falar. Por exemplo, a pessoa nunca fumou. Eu, por exemplo, eu não fumo. Graças a Deus eu não fumo. Até porque eu já tive, quando nascido, tive um problema no coração, enfim. Então, prefiro deixar cigarro, narguilé, como chamam, então, de lado, porque para mim é algo que eu vejo como um divertimento. Sim. Eu tô numa festa, tô numa balada, vou fumar aqui só porque os meus amigos estão fumando. Então, para quem nunca fumou, quer começar ali com um cigarro eletrônico, sabe? Até porque tem sabor, eu andei estudando, tem sabor, a pessoa acha que não tem os mesmos impactos. Para quem nunca fumou, qual que é o maior risco que traz ali, para começar com esse dispositivo?
Primeiro, é que existe essa falsa ideia que por ter um sabor bom, por ter um cheiro agradável, ele não tem nenhum risco. O principal risco, o primeiro risco, é a porta-entrada de vício. A nicotina do cigarro eletrônico, ela é diferente. É uma nicotina que eles tornaram ela muito mais rápida de alcançar o cérebro. E isso faz com que as pessoas tenham uma dependência, talvez até superior ao cigarro convencional. Além do fato de que, se o cheiro não me incomoda, se o gosto não me incomoda, eu acabo utilizando uma quantidade muito maior, já que eu não vou ter aquele familiar, por exemplo, em casa, que vai se irritar com o cheiro do cigarro. Então, o primeiro risco disso é porta-entrada do vício. Segundo que a pessoa que não tem nenhum problema de saúde, ela acaba aumentando muito o risco de desenvolver alguma doença respiratória. Teve vários casos aí que saíram na imprensa de alguns cantores que utilizaram e acabaram desenvolvendo aquele vidro fosco. Existem até algumas mortes relatadas nos Estados Unidos, foram em torno de 68 mortes por a doença relacionada ao vapor, EVALI, que às vezes, quando a pessoa utiliza uma quantidade muito alta, pode até necessidade de intubação. Então, ela não é indicada nem para quem utiliza o cigarro normal fazer essa transição, nem para você que nunca utilizou nada. Porque caso você tenha uma saúde pulmonar boa, no futuro isso pode ir progressivamente piorando. Caraca, nossa, eu fico surpreso, porque eu vejo tantas pessoas utilizando isso. E acho que é VAP que chama e tem um outro nome que me Vape. falhou a memória. Qual que é o nome? Vape. Vape, e tem um outro nome que eu esqueci qual que é. Tem o Juul. Mas, sim, esse. Porque, assim, o nome é maravilhoso, você fala, nossa, é um nome comercial muito legal. Sim, Danilo, porque, por exemplo, as pessoas de uma geração mais nova já foram muito trabalhados dos riscos do cigarro normal. E a indústria do cigarro já atuou justamente nisso. Se isso já foi dissolvido na mente de todas as pessoas de que cigarro não faz bem, então nós temos que atuar em outra forma, que é justamente o vício comportamental. Então, eu vou colocar uma estrutura moderna, que o pessoal costuma falar que é semelhante ao pendrive, vou colocar vários tipos de gostos que são atrativos e vários tipos de cheiro, e aí eu passo a atuar justamente na dependência comportamental. Então, a geração que provavelmente não iria utilizar nunca o cigarro normal, porque já sabe todos os riscos, não iria entrar no vício. Justamente pelo fato de ter trabalhado nessa questão comportamental, acaba que se desenvolveu dessa forma. Sim, exatamente. Perfeito, doutor. Agora, eu queria entrar em um ponto, não vou nem fazer essa pergunta, porque o senhor já respondeu ela em todas as minhas outras. Eu perguntaria para o senhor se é recomendável a troca do cigarro comum pelo eletrônico, mas já entendemos que não. Não, porque justamente o que eu te falei. Os estudos que nós temos mostraram que a pessoa que usa o cigarro normal e passa para o eletrônico, depois de 2 anos, ela continua com o cigarro eletrônico. Então, isso não é parar de fumar. E a pessoa que troca o cigarro normal pelos medicamentos que nós temos e a terapia de reposição de nicotina com adesivo ou goma, depois de 2 anos, ela não está mais utilizando nada de cigarro. Mas, claro, que isso depende também de uma força de vontade. Porque o que nós temos é que, para parar de fumar, isso é em torno de uma tentativa de 6 a 8 vezes. Então, não é só uma consulta, precisa também ter a força de vontade. Só o remédio, às vezes, ele não é capaz de suprir essa necessidade. Precisa também, muito importante, de apoio psicológico. O psicólogo que vai atuar nos gatilhos, que essa necessidade de fumar e ajudar, de fato, a parar de fumar. Perfeito. Nossa, tem a goma, medicamentos são ali uma tentativa, né, no caso, para poder conter aí o uso, o vício de cigarros. Mas agora que o senhor colocou isso, por exemplo, a pessoa que está usando o cigarro eletrônico, ela viciou, porque acaba tendo vício, por conta que foi o que o senhor falou, o cheiro é agradável, o equipamento é agradável, o gosto é agradável. A pessoa vai acabar tendo ali uma dependência daquilo. Esses mesmos métodos, essa mesma goma, esse mesmo medicamento, ele pode ser eficaz
um cigarro eletrônico ou só serviria aí para o cigarro comum? Acredito que não. Sim, serviria, Ah, justamente porque quando o indivíduo fica sem um cigarro normal ou fica sem um cigarro eletrônico, o seu cérebro acostumou a uma dosagem diária de nicotina. Quando você tira, ele vai sofrer, ele vai pedir a nicotina. Isso é manifestado com irritabilidade, sintoma de ansiedade. E aí, para ajudar esse indivíduo a parar de fumar, a gente fornece a terapia de reposição de nicotina, para ele sofrer menos. Mas geralmente a gente começa com uma dose de nicotina alta e vai reduzindo aos poucos. E aí pode surgir a pergunta: se eu estou dando nicotina por adesivo e por goma, por que eu não posso dar nicotina por cigarro eletrônico? É sim. porque a questão é que nós não temos nenhuma regulamentação da quantidade de nicotina do cigarro eletrônico. Por exemplo, vários estudos mostraram que a quantidade que o fabricante informa de nicotina, às vezes pode ser 50% superior à que realmente de fato existe. Claro, se eu sou fabricante e eu quero que a pessoa compre, eu vou dobrar a quantidade de nicotina, porque aí eu vou ter mais pessoas dependentes e mais pessoas que utilizem. E no cigarro eletrônico, o problema não é só a nicotina. Nós temos cigarro eletrônico que não tem nicotina, mas tem outras substâncias que, quando são vaporizadas, elas também causam a inflamação pulmonar. Já na goma e na nicotina, no adesivo, nós temos uma quantidade só de nicotina e que a gente vai reduzindo aos poucos. Entendi. Perfeito. Porque é meio contraditório a gente dizer que, bom, eu tenho métodos para o cigarro comum e não tenho para o cigarro eletrônico, sendo que os dois ali causam o mesmo efeito de dependência. Mas é muito bom saber disso, é bem interessante saber que mesmo que a pessoa está ali usando o cigarro eletrônico, ela consegue se livrar daquilo que no começo fosse só uma diversão, fosse só um barato, como chamam. Então é muito interessante. Bom, eu andei pesquisando em relação a isso e fiquei muito surpreso que é tão inofensivo esse equipamento que adolescentes e até crianças utilizam esse tipo de equipamento. Quais são os riscos, assim, para essa faixa etária de idade? Porque, assim, para adulto tem o mesmo risco que o cigarro comum. Porque é difícil você ver uma criança fumando um cigarro. Eu nunca vi. Eu nunca vi. Mas se eu vejo uma criança fumando um cigarro eletrônico, peraí, é de se pensar. Tem um risco muito grande, a criança pode usar em pouco tempo ali e ter uma pneumonia, ter sei lá, um enfisema pulmonar, algo relacionado assim. Qual que é a gravidade em crianças desse equipamento? Assim, você falou que é inofensível, mas eu acho que a palavra seria acessível, né? Porque o cigarro Sim, é eletrônico, inofensivo, é sensível. a acessibilidade hoje em dia que é possível ver vender em praias, em, na rua mesmo, né? Então é muito acessível e não tem regulamentação de idade para comprar. Então, assim, o problema relacionado à criança e adolescente é porque sempre que a gente fala de qualquer forma de tabagismo ou vaporização, isso é uma carga que ela vai se acumulando. Eu gosto de falar em consultório que o pulmão ele é diferente do fígado. Por exemplo, você bebe a longo prazo e o seu fígado ele vai se inflamando. Aí tem a região de hepatite, depois de gordura no fígado. Você parou de beber, o fígado seu se recupera. O pulmão não. O pulmão ele não se regenera. Então, assim, à medida que você vai utilizando o cigarro e essa inflamação vai progressivamente aumentando, ele só vai se inflamando, inflamando, inflamando. Então, se você começar em uma idade mais precoce, como criança ou adolescente, a chance de pós 40 anos você ter um enfisema ou ter algum nódulo pulmonar que preocupa é maior do que quando você inicia na idade adulta, porque a carga vai se pesando. Então, a chance de quando você começa em uma idade mais nova é maior de você ter realmente uma doença pulmonar no futuro. Senhor, eu falei de enfisema pulmonar, o senhor falou de enfisema pulmonar. Explica um pouquinho para a gente o que seria um enfisema pulmonar, só para a gente poder entender melhor. Na verdade, enfisema é uma alteração na tomografia. O nome correto da doença é DPOC, que é doença pulmonar obstrutiva crônica. O que acontece? Esse vapor ou essa fumaça, ela inflama o pulmão.
À medida que essa inflamação vai continuando, que a pessoa continua utilizando o cigarro, essa inflamação ela começa a destruir a via aérea. É a destruição do alvéolo, justamente onde tem troca gasosa. A destruição desse alvéolo é chamada de enfisema, ou seja, aquela área que tem enfisema no pulmão, ela não participa mais de troca gasosa, ela não funciona. Então, o enfisema é como se fosse a progressão da bronquite pelo cigarro. É uma área que não funciona mais. E à medida que você continua fumando, o enfisema vai aumentando, pegando todas as partes do pulmão. Então, uma pessoa que, por exemplo, tem falta de ar só quando sobe uma escada, continua fumando, próximo ano, a falta de ar dele é ao fazer qualquer atividade do tipo uma caminhada. Até lá no futuro, em que essa pessoa tem tanto enfisema que ela vai precisar ter de oxigênio, já ter de oxigênio domiciliar. Então, assim, enfisema é uma alteração em que há perda total da função do pulmão. E que geralmente é na parte superior, porque a fumaça também sobe, e à medida que vai avançando, ela se torna cada vez maior e com mais sintomas respiratórios. Doutor, me lembrou um pouquinho, eu não sei, me corrija se eu estiver errado, mas me lembrou um pouquinho a pneumonia. Seria mais ou menos isso? Porque a pneumonia causa a inflamação dos pulmões, se não me engano, ele faz com que aconteça manchas no pulmão. Seria mais ou menos isso ou estou falando bobeira? Assim, a grande diferença é que, assim, de forma leiga, a pneumonia é o acúmulo de catarro no pulmão. E esse acúmulo é uma inflamação aguda, ou seja, você toma antibiótico, ela se resolve. Se for uma pneumonia bacteriana, por exemplo. Já a inflamação do cigarro é uma inflamação que é crônica. Ali não tem nada que preencha a via aérea, é apenas a via aérea está inflamada e aos poucos ela vai perdendo a função. Então é como se o enfisema é uma alteração pulmonar crônica, que vai ao longo prazo perdendo, e a pneumonia é uma alteração que é aguda. Na verdade, assim, é completamente diferente. É que da forma que eu entendi aqui na minha cabeça, pareceu mais ou menos isso. Bom, doutor, o cigarro, que é muito incrível isso, faz mal, é algo que prejudica você. As pessoas pegam o cigarro na caixa, está escrito: esse produto causa câncer, tem uma boca com os dentes todos destruídos, só que a venda ainda continua, sabe? Em qualquer lugar que você for encontrar tem cigarro. Então, assim, eu acredito que o cigarro eletrônico, ele, por mais que perdão, que tenha os mesmos riscos, aconteça os mesmos problemas, assim, tecnicamente dizendo, porque foi como o senhor falou, ainda não tem uma constatação de que sim, realmente é, mas pelo que nós vemos, desde quando começou isso, agora que está virando febre, não entendo por quê, acho que porque voltou da pandemia, o pessoal está curtindo mais balada, está tendo mais uma aquisição, foi como o senhor falou, é muito acessível. Hoje você pega na internet, qualquer criança pode entrar na internet, em lojas que entregam, compram com uma facilidade muito grande. É um preço também que não é muito caro, dependendo de onde você for comprar. Então, é acessível demais, demais, demais. Então, assim, eu queria saber do senhor, como pneumologista, a venda do cigarro eletrônico, ela deveria ser proibida? Ou a gente conseguiria trabalhar de alguma maneira para que possa ter aí a venda de uma maneira mais legalizada, mais vigiada, mais monitorada? Assim, Danilo, eu vejo dois problemas principais em relação à legalização. Sim. Aí eu te pergunto, se você está em uma batalha, é mais fácil você combater só um vilão ou dois? Provavelmente só um vilão. Se for liberado o cigarro eletrônico, as pessoas já têm a falsa ideia de que ele é uma forma segura, que não tem nenhum risco. Aí, se você escuta a informação de que ele foi liberado, essa falsa ideia de segurança, ela vai ser mais ainda difundida. E se a sociedade médica batalhou esse tempo todo para colocar na cabeça das pessoas que o cigarro convencional ele faz mal, então se ele for legalizado, nós vamos começar agora uma nova batalha para colocar também na cabeça das pessoas que o cigarro eletrônico faz mal. Então, vai ser uma luta que vai se repetir, que é uma batalha que nós vemos a longo prazo.
Então, eu sempre falo, é mais fácil você combater só o cigarro convencional do que agora eu vou ter que combater o cigarro normal e o cigarro eletrônico, ainda mais em uma faixa etária cada vez mais precoce. Então, eu sou totalmente contrário à legalização. Perfeito. Porque assim, eu vejo que, assim como cigarro, droga, bebida nem tanto, eu já não sou muito assim com a bebida, mas droga, cigarro, há essa luta de combater, de tirar, vamos tirar a galera da Cracolândia para deixar um espaço mais limpo, para que não haja mais a comercialização, mas sempre vai ter, sempre vai ter. Então, eu acho que assim, será que proibindo, tendo a proibição da venda, sinceramente, ela vai continuar existindo. Cigarro eletrônico, faz muito mal. Daqui, claro, vai ter estudos mais para frente, né? Ainda mais agora nessa onda de aquisição, vai ter mais estudos, a galera vai poder nos dizer de uma forma melhor os riscos principais que ela causa, a gravidade, vão conseguir entender melhor o que causa esse problema. Mas ela não vai deixar de existir, assim, do meu ponto de vista. Eu acho que, assim como o cigarro, porque eu acho muito esdrúxulo eu olhar o cigarro, ver lá, esse produto causa câncer. E mesmo assim ele é vendido. E mesmo assim as pessoas compram. Então eles podem colocar no negocinho do cigarro, esse produto mata, esse produto causa câncer, esse produto não sei o quê. Ele vai continuar sendo vendido, ele vai continuar sendo comprado, porque foi como nós falamos aqui desde o começo, ele é muito acessível. Vende em banca de jornais. Eu já vi em banca de jornais. Então, na banca de jornal tem. Qualquer lugar, na internet tem. O preço não é caro, não é caro. Então, assim, vai continuar existindo, infelizmente, e que a gente só vai lamentar aí por conta de familiares doentes, familiares que tiveram um problema que nunca deveria ter e acabaram tendo por conta desse equipamento. É muito triste, muito triste. Doutora, eu queria te fazer mais uma questão. Quais são os sintomas relacionados aos problemas respiratórios, a pulmonares? Eu quero que o senhor me entenda assim. Por exemplo, eu uso o cigarro eletrônico aqui agora, foi como nós falamos. Nunca usei o cigarro comum, quero usar o cigarro eletrônico, mas como eu consigo perceber que o cigarro eletrônico não está me fazendo bem? Quais são os sintomas que as pessoas devem prestar atenção? Porque a pessoa fala, poxa, eu fumo há 3 meses cigarro eletrônico, nunca me aconteceu nada. Ai, que não sei o quê. Então, assim, e se a pessoa ela consegue observar alguns sintomas para ela se atentar e falar, opa, peraí, isso aqui está me fazendo mal. Quais são mais ou menos alguns que o senhor poderia nos citar aqui, por favor? Antes de falar dos sintomas, é preciso assim, falar que, às vezes, os sintomas respiratórios eles só surgem aos esforços. E isso é uma progressão. Então, por exemplo, mesmo uma pessoa que utiliza cigarro, primeiro que a gente não existe nenhuma dose que é segura de cigarro. Claramente, nos primeiros anos que ela utiliza, pode ser que ela não sinta nada. E se for uma pessoa, por exemplo, sedentária, ela não vai ter nenhuma percepção de sintoma respiratório. Então, como eu falei para você, os sintomas eles surgem aos poucos e a depender dessa carga. Vai aumentando, os sintomas irão aparecer. Então, assim, o uso agudo, se eu uso cigarro eletrônico agora, o que vai acontecer? Tem aumento da minha pressão arterial e da minha frequência cardíaca. A longo prazo, se eu continuar utilizando, começa a aparecer alguns sintomas respiratórios. Porque da mesma forma que eu te falei, inicialmente começa como uma bronquite, que no futuro evolui para enfisema. Então, inicialmente eu posso ter pigarro, tosse, chiado no peito, posso ter um cansaço que anteriormente eu não tinha, se quando eu ia, por exemplo, na academia, pessoas da minha mesma idade não se cansavam tão rápido como eu, e talvez até um episódio de pneumonia. Então, os principais sintomas são relacionados às doenças obstrutivas: tosse, catarro, pigarro, chiado e falta de ar. E muito importante também, Danilo, é que às vezes nós só conseguimos definir isso baseado na avaliação da função pulmonar. Então, pode ser que a pessoa não tenha nenhum sintoma,
Mas quando a gente faz o exame do sopro, que chama espirometria, nós vemos que tem obstrução, que já tem sinal de bronquite. Ou mesmo através da tomografia, nós já vemos algumas áreas que têm de bronquite. Então, às vezes, a pessoa não sente nada, porque ela é jovem, ela tem um sistema cardiovascular bom, mas o fato de eu fazer os exames agora e mostrar que tem alteração de função pulmonar e alteração da tomografia, já me indica que lá no futuro essa pessoa pode começar a ter algum problema. Porque da mesma forma, nós temos às vezes adolescentes que usam cigarro normal e não tem nenhum sintoma, mas a longo prazo que isso aparece. Caraca, então para você que está nos acompanhando, que usa o cigarro eletrônico, não tem sintoma nenhum, procure um pneumologista, procure um médico para fazer um exame, porque o seu pulmão pode estar se estragando sozinho, você não está sentindo e pode acabar tendo, sei lá, uma parada cardiorrespiratória, morrer e depois que morreu descobriu o que foi e sendo que estava achando que estava sendo bonzão, estava fumando, estava usando o dispositivo, achando que estava tudo bem. É uma barbaridade, é uma barbaridade. Doutor, última pergunta para a gente poder encerrar aqui o nosso bate-papo. É um pouco complicado por conta da Covid. Infelizmente, essa Covid não está nos deixando em paz. Há um tempo atrás, eu conversei com uma infectologista, nós falamos sobre a variante Omicron XE. Apareceu aí, até então, XQ. Então, assim, a variante, ela está sendo aí, sempre está aparecendo alguma coisinha, é um nome, é algo. Claro, graças a Deus, tomara que a gente consiga sair disso quanto antes. Mas, tendo esse cenário de pandemia, de uma doença respiratória, que já matou milhões de pessoas pelo mundo inteiro, esse cigarro eletrônico, ele veio para de destruir as famílias. Ele veio aí para acabar com... Assim, foi mais um motivo para nós tomarem um cuidado maior com a saúde respiratória, principalmente. Eu queria saber do senhor, olhando esse cenário de pandemia, o que o cigarro eletrônico está significando agora? Assim, se você pensar de forma clara, vai ser totalmente contraditório. Porque no momento mais importante dos últimos anos, em que nós deveríamos cuidar da saúde respiratória e evitar qualquer tipo de fator externo que poderia complicar, o cigarro, se difunde o cigarro eletrônico, porque ele existe há muito tempo. Sim. Assim, claramente nós não temos um estudo de fato que mostre que quem usa cigarro eletrônico tem mais risco de Covid, porque é tudo muito recente. E as pesquisas se focam em outras coisas talvez mais importantes, do tipo tratamento para Covid. Mas, claro, que uma pessoa que tem uma doença pulmonar, que tem inflamação no pulmão pelo cigarro eletrônico, vai ter mais risco de ter Covid, sim. Então, se o cigarro convencional já aumenta o risco de você ter um Covid grave, que precisa de internação, provavelmente o cigarro eletrônico também está na mesma ideia. Então, assim, deveria ser o momento em que todos deveriam preocupar com a saúde respiratória, né? E não procurar mais uma forma, porque já existe a poluição das grandes cidades, já existe as exposições em alguns profissionais de trabalho, e aí agora surgiu, já existe o Covid, e agora é mais um fator externo, um estressor ao pulmão. Mais uma preocupação. O pulmão tem sofrido muito nos últimos anos. Demais, 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 demais. Assim, é triste para quem utiliza, né? Porque para quem fuma o cigarro comum e pegou Covid, tenho certeza que sentiu o impacto, né? Porque o cigarro, nossa, junto com a Covid, sentiu o impacto da doença. Agora, com o cigarro eletrônico também, infelizmente, a pessoa vai acabar sentindo impacto. É triste para quem utiliza e é triste também para os familiares, para os amigos daquela pessoa que utiliza. Infelizmente, o pulmão precisa aí ser mais bem cuidado, mais zelado nos corpos de todos os brasileiros e de toda a população mundial.
Bom, doutor Anderson Pereira, eu quero agradecer muitíssimo a participação do senhor e até a próxima aqui no Fato em Foco. Eu que agradeço, Danilo. Espero ter contribuído aí de alguma forma com algumas informações e alguns mitos que existem sobre cigarro eletrônico. Com toda certeza, doutor. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado. Tudo de bom. Quero agradecer a você que nos acompanhou até aqui. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia. Nos siga lá no Instagram, @fatoemfoco.oficial. Se inscreva no nosso canal no YouTube, Fato em Foco. Ative o sininho para você receber a notificação toda vez que o programa ir ao ar, todo domingo, a partir das 9 horas da noite. E me siga lá no meu Instagram, @Danilo Amaral Oficial. Nos vemos então na próxima semana com mais um Fato em Foco. Até lá!